Olá, povo de Sagitário! Vamos descobrir o que o mês de março reserva para vocês neste momento? Repare esta imagem. Você já parou para pensar, antes de qualquer coisa, na figura que simboliza o seu signo? O quanto que ela é poderosa, o quanto que ela é curiosa. Já pensou quanto poder tem em você? Uma pessoa que tem como imagem zodiacal um centauro, algo que é metade cavalo, metade humano, metade puro instinto e metade pura racionalidade, reconciliando o que há de mais poderoso num polo e noutro. Com esse pensamento, com esta alegria, com este orgulho de pertencer a este signo tão interessante. As pessoas de Sagitário, inclusive, são muito interessantes. Vamos abrir esta mesa. Eu sempre esperando que você saia dessa leitura melhor do que você estava se sentindo quando entrou. E você aí com a expectativa de receber a sabedoria do tarô. Espero que esta leitura te traga benefícios. O que vai acontecer? Eu vou tirar as cartas sobre a mesa e, por enquanto, vou dizendo o que vai ser lido aqui, tá bom? Pois bem, neste momento a gente vai começar fazendo a leitura do que você precisa deixar para trás em março, tá? Vai ser algo que eu vou trazer neste mês. Depois a gente vai falar o que precisa permanecer, né? O que você tem que continuar fazendo. Depois a gente vai falar de amor, do financeiro, e em seguida a gente fecha com um aconselhamento, né? Eu costumo dizer sempre, sou uma defensora desse aspecto do tarô, que é do aconselhamento, da orientação, né? Muito bom saber o que vai acontecer, mas de que adianta a gente saber o que vai acontecer sem saber como agir dentro dessas situações, não é verdade? Pois bem, agora um aconselhamento. Vieram duas cartas, que assim seja. Pois bem, o tarô te faz a seguinte pergunta: se você encontra um indivíduo ferido, flechado no meio da rua, você corre para pegar mais flechas e atingir em cima da mesma ferida, até que a pessoa sangre e não aguente mais de dor e de sofrimento? Você faria isso? Creio que não. E por que você tem feito isso consigo? Do ponto de vista das ideias, da culpa, do arrependimento, da vergonha. Pesquisa que você vai encontrar, de repente, num canto mais recôndito da tua alma, alguma culpa que atravanca a tua vida, algum arrependimento que te impede de andar de cabeça erguida e de caminhar. O 6 de espadas pede para que você faça uma nova interpretação dessas situações das quais você não se orgulha, e a partir dessa nova interpretação, consiga seguir em paz, se você já operou a mudança e apenas fica se culpando sem sentido, ou se você ainda não operou a mudança, começar nesse mês de modo que você possa andar sem essa carga na alma, não nas costas, na alma. Muitas vezes a gente foi uma versão no passado que não corresponde a que a gente é hoje. E, ainda mais, tem figuras, né, que foram testemunhas dessa época que também não nos deixam esquecer, porque volta e meia vem trazendo lembranças, aspectos, situações de nossa trajetória que não convém mais. Então, primeiro, resolver-se consigo. Em seguida, cortar essa má disposição de outras pessoas em relação a alguém que você não é mais, compreende? Então, o 6 de espadas te faz essa solicitação e diz que é possível começar a trabalhar dentro dessa perspectiva, porque quando o tarô te diz assim, joga isso fora, é porque ele sabe que é possível começar a trabalhar nesse aspecto da sua vida. O tarô nunca traz um conselho, nunca traz uma demanda que você não possa cumprir. Eis uma das grandes generosidades destes arcanos, dessas 78 cartas.
O que ele pede sim para manter sabe, uma gasolina que você não deixa terminar, não deixa o tanque esvaziar. A sua criatividade, o seu entusiasmo, essa essa mobilidade que é típica de Sagitário precisa ser reabastecida no mês de março, porque vai te trazer conquistas. Ocorre que você precisa estar atento, porque a conquista vai passar e se você não puxar, vai perder a oportunidade. Então, independente das questões da alma, independente do entorno, é importante que você puxe para cima, verticalize, potencialize esses dois aspectos, né? A sua criatividade e a sua predisposição para agir. Que nada te paralise dentro do trabalho, dentro das relações familiares, dentro das amizades, né? Que você consiga saltar os obstáculos sem que você durma no ponto, porque existe uma oportunidade que só vai conseguir ser captada se você tiver agindo dentro da sua máxima potência nesses dois aspectos, tá bem? Então, assim, é um pedido para soltar e outro pedido para agarrar. Soltar o que é deletério para você, agarrar e manter o que você tem de mais precioso, né? Sagitário é isso, é a criatividade, é a potência, é o fogo, o signo de fogo, é o avançar, é, é o signo mesmo dos professores, dos filósofos, dos comunicadores, dos buscadores, por isso, por essa mente aberta, por essa predisposição a viver as coisas de um modo interessante e ousado, né? Sem ódio, sem medo, sem pressa e sem pausa. É isso? No campo do amor, é possível que haja alguns atropelos na comunicação, tá? Então, se você está dentro de um relacionamento, procura buscar as melhores palavras para as ideias mais simples até as mais sofisticadas, certo? Pode ser que haja ruído de comunicação, isso aqui está muito claro, mas nada muito grave, uma coisa assim que pode passar, às vezes batido, ou que pode pegar muito mal. Você repare que o pajem aqui está utilizando a espada, as ideias, as palavras, as estratégias, de um modo assim meio desengonçado, não? Cabeça para lá, o corpo para cá, sem nenhuma firmeza, né? É ainda um aprendiz. Então, às vezes você vai ser meio mirim neste mês com as palavras, não vai saber dizer o que você pensa exatamente, do modo mais didático, do modo mais delicado. Isso pode correr risco de ferir alguém, né? Palavra também é uma arma, não? Então, tomar cuidado. Esse ruído de comunicação também pode atingir quem está em vias de começar, de firmar um relacionamento. Para quem está solteiro, buscando alguém, quem está na pista, é possível que que passe alguém, né, nesse seu percurso, alguém com um grau de imaturidade, alguém com as ideias fracas, que a princípio pode te trazer até algum interesse, mas se você busca um pouco mais, não vai ter a profundidade que o sagitariano gosta, que o sagitariano quer, né? Uma mente voltada à filosofia, uma mente voltada à conversa, à expansão de consciência. Não é um mês para encontrar a pessoa mais interessante, compreende? Isso, em geral, é um déficit com a comunicação com as palavras, ou encontrando pessoas para os solteiros que não são tão interessantes assim, que não estão à altura do que se espera, e para quem está no relacionamento, observar quais palavras utiliza e escolher, né? Usar a inteligência, que é tão fulgurante do sagitariano, para escolher com quais palavras se comunicar, além do conteúdo, a forma também. Porque aqui, às vezes, não é nem o conteúdo está certinho, mas é a forma. É a forma de falar, é a forma de comunicar o que sente, o que pensa, que pode aí passar um pouco da conta. Aqui, em alguns casos também, pode ser que algumas paranoias dentro de relacionamento, né, que não correspondem à realidade, então aí quem está com essa tendência à paranoia, a achar isso e aquilo,
para um pouco, se centra, conversa com uma pessoa de confiança, porque de repente, de fato, são ventos não muito interessantes que estão passando por sua cabeça, que estão te levando a, a esse tipo de pensamento, tá bom? Dentro das questões materiais, se você estiver passando por alguma dificuldade, ela não vai se estender muito, porque vai vir a ajuda de amigos, de família, né, que também está pedindo para outro grupo. Se você tiver a oportunidade, dá uma escapada, dá uma fugida desse ritmo tão intenso de trabalho, né, dar um descanso, observar os sintomas, de repente, de um certo cansaço físico e ou mental. É claro, nem todo mundo pode ir para um spa, nem todo mundo pode tirar um ano sabático, eu sei, não estou dizendo para ninguém pegar aviões e cruzeiros, mas aqui é mesmo assim, se a sua possibilidade for de dar uma passeada num parque, né? De você almoçar na casa da sua mãe, sabe? Esses programas que não são caros e que te enchem a alma, te fazem desestressar, né? Te aquecem o coração. Importante, né? Encontrar amigos, encontrar amigas, dentro das suas possibilidades, porque isso vai te fazer, inclusive, voltar mais criativo para o trabalho, para a sua produção, vai inclusive te dar ideias, né? Conversar com pessoas, se fechar menos, colocar-se à disposição também para ouvir outras ideias. Às vezes o sagitariano tem dificuldade de acolher ideias de terceiros, né? Mas de repente você que pensa em expandir seus ganhos, em ter uma segunda fonte de renda, sabe? Em fazer alguma espécie de parceria que possa trazer um lucro, né? É importante ouvir, né? Se abrir para isso. Repetindo, se alguém estiver passando por um aperto, por uma dificuldade, a ajuda vai chegar, tá bom? A ajuda de pessoas que querem bem. Não é ajuda a ganhar na loteria ou com esses jogos de azar, né? Que eu sou radicalmente contra. Mas aqui é um parênteses que eu faço a minha opinião pessoal, né? Porque voltando ao tarô, são de pessoas próximas, pessoas que te querem bem, pessoas que te trazem benefícios no sentido da camaradagem, da confiança, tá bom? E da boa fé, né? Agora, para fechar, para trazer um conselho, esse conselho está conectado às cartas anteriores, né? O jogo do tarô é todo amarradinho. Não é aleatório para nada. A tiragem das cartas parece aleatória, mas é a última coisa que seria um jogo de tarô. Você está percebendo essa imagem aqui? Uma pessoa está carregando uma quantidade de bastões dentro de um sacrifício, né? Que não está conseguindo ver o cenário ao redor, de tanta força que precisa demandar, tá? Não está com a coluna ereta, né? O que foi demandado aqui, um retorno a essa tranquilidade pessoal, que te traz uma outra postura física, inclusive, muitas vezes, né? Você se sente melhor consigo e anda até com o peito mais aberto e respira melhor. Isso aqui faz um retorno a essa ideia aqui. Quando você retira determinados fardos internos, você vai conseguir se impulsionar melhor para frente e observar outros aspectos da sua existência. Então, isso aqui é uma repetição a isso aqui e um aviso, né? Porque a debilidade física ela não vem só do impacto da matéria, mas também do impacto psíquico, né? Aqui também pede para que você, se estiver carregando a sacolinha de alguém, entrega, cada um que carregue sua sacolinha. Isso não significa ser egoísta, significa saber se cuidar. Quantas vezes a gente não para e percebe que leva semanas se preocupando com demandas alheias, deixando a nossa vida um pouco para trás e dissipando uma energia, gastando tempo com um problema que é do outro e que só o outro pode resolver, né?
O 10 de paus também pede, junto ao pajem, essa maturidade de fazer a seguinte reflexão. Às vezes você fica pensando assim, nossa, mas esse problema eu não estou conseguindo resolver. Já fui para lá e para cá e não estou conseguindo resolver. Presta atenção se esse problema é seu, porque se ele não for seu, você não vai conseguir resolver de modo algum. E se ele for metade seu, metade do outro, entrega, né, delega, demanda, ok? Eu espero que essa leitura tenha te trazido algum benefício e que você saia dela se sentindo melhor do que estava quando entrou. Até a próxima, povo de Centauro.